Imagine por um instante que você pudesse viver de forma tão autêntica, tão alinhada consigo mesmo, que cada escolha que fizesse refletisse o que há de mais verdadeiro dentro de você. Esse era exatamente o sonho e a missão de Carl Rogers, um dos psicólogos mais influentes do século XX, criador da chamada psicologia humanista. Hoje, vamos mergulhar na vida, nas ideias e no legado desse pensador que acreditava que todo ser humano tem dentro de si uma capacidade natural de crescimento, de cura e de transformação. E mais do que isso, Rogers acreditava que nós temos dentro de nós o poder de ser a nossa melhor versão. Se você já se perguntou como eu posso viver de forma mais autêntica, como eu posso realmente ser eu mesmo, sem máscaras, sem medo, sem me perder tentando agradar os outros? Então esse vídeo é para você. Fica comigo até o final, porque vou compartilhar não só a teoria, mas também práticas reais que você pode aplicar na sua vida a partir de hoje. Quem foi Carl Rogers? Carl Ransom Rogers nasceu em 1902, nos Estados Unidos, em uma família tradicional e religiosa. Sua vida começou cercada por valores rígidos, mas ele foi, aos poucos, encontrando um caminho que unia ciência, filosofia e espiritualidade em algo muito maior, uma visão sobre o potencial humano. Enquanto Freud falava sobre nossos instintos inconscientes e Skinner sobre o comportamento moldado pelo ambiente, Rogers escolheu olhar para nós de uma forma diferente. Ele acreditava que cada pessoa tem dentro de si uma tendência atualizante, uma força natural que nos empurra em direção ao crescimento, à saúde e ao florescimento. Em outras palavras, nós não nascemos condenados a viver em sofrimento. Nós nascemos com o potencial de ser mais, viver melhor e nos realizar plenamente. A psicologia humanista surgiu como uma resposta às limitações da psicanálise e do behaviorismo. Ela foi chamada de a terceira força da psicologia. Enquanto Freud nos via como prisioneiros de desejos inconscientes e Skinner como produtos do condicionamento, Carl Rogers, ao lado de Abraham Maslow, acreditava que somos seres livres, criativos e capazes de fazer escolhas conscientes. A essência da psicologia humanista é simples, mas poderosa. Cada ser humano tem valor. Cada ser humano merece respeito. Cada ser humano tem dentro de si o potencial para crescer e se tornar sua melhor versão. E aqui está um detalhe que faz toda a diferença. Para Rogers, a chave desse crescimento está naquilo que ele chamou de congruência. O conceito de congruência, segundo Carl Rogers, muitas vezes vivemos de forma incongruente. Isso acontece quando existe uma distância entre o que sentimos por dentro e o que mostramos para o mundo. Pense em quantas vezes você já engoliu suas palavras para não desagradar alguém. Quantas vezes você disse "tá tudo bem", quando por dentro estava desmoronando. Essa incongruência gera ansiedade, estresse e até depressão. Já a congruência acontece quando conseguimos alinhar nosso eu interno com nossas ações externas. É quando vivemos com autenticidade. Ser congruente significa viver de acordo com os nossos valores, nossos sentimentos e nossos desejos mais profundos. E aqui, para Rogers, esse é o caminho para o bem-estar. A importância da aceitação incondicional. Outro conceito revolucionário de Carl Rogers foi a ideia de aceitação positiva incondicional. Ele percebeu na sua prática clínica que as pessoas só conseguem florescer quando se sentem aceitas do jeito que são, sem julgamentos. Pense comigo, quantas vezes você se sentiu pressionado a ser alguém diferente para ser amado, para ser aceito, para ser reconhecido? O problema é que esse amor condicionado cria feridas profundas. E Rogers acreditava que a verdadeira cura acontece quando encontramos um espaço, seja numa terapia, num relacionamento ou até dentro de nós mesmos, onde podemos simplesmente ser quem somos. Essa aceitação incondicional é como o sol para uma planta. Sem ela, não crescemos plenamente. A escuta ativa.
Carl Rogers também foi pioneiro em algo que hoje parece simples, mas que é incrivelmente transformador: a escuta ativa. Ele dizia que ouvir de verdade não é só esperar a nossa vez de falar. Ouvir é entrar no mundo do outro como se fosse o nosso, sem julgamentos, sem pressa, sem querer consertar. Quando alguém se sente realmente ouvido, algo poderoso acontece. Essa pessoa encontra dentro de si mesma recursos que nem sabia que tinha. E é por isso que a terapia centrada na pessoa, criada por Rogers, é considerada uma das abordagens mais eficazes da psicologia moderna. Como aplicar o pensamento de Rogers na sua vida? Ok, Tata, mas como a gente traz isso para o dia a dia? Aqui estão alguns passos práticos baseados nos ensinamentos de Carl Rogers. Pratique a autenticidade. Sempre que possível, fale a verdade sobre o que sente, mesmo que em pequenas doses. Exercite a aceitação. Comece a se aceitar como você é, sem esperar estar perfeito para merecer amor ou reconhecimento. Escute com presença. Quando alguém falar com você, ouça de verdade, sem pensar na resposta. Busque congruência. Reflita: minhas ações estão alinhadas com os meus valores? Invista em autoconhecimento, porque só podemos ser a nossa melhor versão quando sabemos quem somos de verdade. O legado de Carl Rogers. Carl Rogers faleceu em 1987, mas suas ideias continuam vivas em cada processo terapêutico, em cada livro de autoajuda, em cada método de coaching ou desenvolvimento pessoal. Hoje, quando falamos em empatia, em autenticidade, em propósito, estamos ecoando o pensamento de Rogers. Ele nos ensinou que não precisamos ser escravos de máscaras sociais. Podemos viver de forma plena, autêntica e conectado com quem realmente somos. E talvez essa seja a maior lição de todas: ser humano já é suficiente. Carl Rogers não ofereceu uma fórmula mágica. O que ele nos deu foi um convite. O convite de olhar para dentro, de nos aceitarmos, de sermos mais autênticos. E se você parar para pensar, essa é a essência de viver bem. Porque ser a sua melhor versão não é se comparar com os outros, não é se cobrar perfeição. Ser a sua melhor versão é, simplesmente, viver de forma congruente com quem você já é.